Como hoje é o segundo dia de guerra, de invasão da Ucrânia, eu tenho que dar a voz aos poetas, aqueles que combatem a guerra com palavras. Portanto, nesta mesa está Abel Neves, que vai apresentar o Francolin, José Miguel Braga, que vai apresentar a Adelita, são personagens, acho eu, e depois, para terminarmos assim, o João Rios vai apresentar um livro do Miguel Marques, que acabei de conhecer. Miguel, porque pode ser que descubram uma viagem a Ítaca no livro dele. E se calhar é mesmo isso que nós precisamos, é viajar. Portanto, Abel. Isto é por ordem alfabética? Não, pode ser, mas pode ser. Eu que estava à espera que não fosse. Mas eu posso mudar. Não, está muito bem. Está muito bem. Acontecia da escola, não é? Bela e Ribeiro. Deixa de ser. Muito obrigado pela vossa presença. Microfone. Tem que ter microfone. São coisas do teatro, não é? Nós não estamos muito habituados a falar para microfones. Bom, eu tenho que corrigir aqui o Francisco Guedes, porque na verdade eu não posso apresentar o livro. Isto é, ele está aqui e a apresentação mínima e máxima que posso fazê-lo é desejar que possa ser lido com gosto, Este livrinho foi escrito já há uns 10 anos, num período que nós vivemos em Portugal, que foi aquele período dos 3 anos da Troika e tal. Não faz nenhuma argumentação política sobre tudo isso, mas é uma personagem que está viva em Lisboa, na zona da Feira da Ladra, e ali vive, é um funcionário das finanças que é dispensado do serviço. Por razões algo cómicas, trágico-cómicas, e que poderão apreciar ao longo da ficção narrativa. É mais uma ficção narrativa, entre algumas que eu tenho escrito, e tenho alguma dificuldade em fazer a apresentação do livro, tentando esmiuçar um pouco o que possa lá estar por dentro, porque não só não estou habituado a fazê-lo, como fazê-lo para mim, cria-me algum desnorte. Porque como é que eu poderia sacar ali momentos que pudessem interessar à leitura, porque no fundo trata-se de seduzir algumas pessoas para a leitura deste livrinho. Penso que esta tarefa cabe a todos nós, não é, que escrevemos. Estamos aqui um bocado na condição, talvez não de nem todos, pelo menos a minha condição aqui é mais de caixeiro viajante, do propriamente de... Porque o livro está aqui. A nossa também. Pronto, eu acho mais simpática esta ideia de ser um caixeiro viajante. Aliás, Jorge de Sena brincava um pouco, lembro-me que ele brincava uma vez com essa ideia. Toda a gente o convidava, quando foi uma vez numa palestra que ele deu em Moçambique, em que ele dizia que toda a gente o convidava agora para falar do Camões, para que ele já se sentia um caixeiro viajante de Camões. E lembro-me dessa história, portanto, esta ideia do caixeiro viajante, era associei agora ao Jorge de Sena, enfim. Coisas avulsas que vão acontecendo quando pensamos a literatura, as escritas e estas andanças pela vida. É uma personagem que anda pela vida num curto período, é uma figura que também é elaborada. O pano de fundo é obviamente sério, porque é de uma época que acho que ninguém gostou de viver, tivemos que a viver, enfim, esperamos não repeti-la. E dizer-vos o quê? Que a ficção e a ficção narrativa traz histórias para a vida, na verdade. Histórias que não aconteceram. A ficção tem essa beleza de trazer histórias que ainda não aconteceram e que poderão acontecer. Neste caso, obviamente, é tudo isto inventado, não há nada ali que tenha sido ou que tenha existido, a não ser apenas o período, a época, aquele ciclo medonho
daquelas pessoas que aí vieram ordenar a vida social e económica deste nosso cantinho. Por isso, talvez dizer-vos o que é preciso talvez sentir o livrinho mais do que pensá-lo. Julgo que é um livrinho que poderá sugerir isso mesmo. Podemos estar a fazer uma leitura de sentimento e não apenas uma leitura de pensamento. Com isto até me lembro até do Unamuno, que falava, dizia uma coisinha muito simples e bonita, que era não basta pensar, é preciso sentir o destino. Eu julgo que talvez com esta do Unamuno me calo, pelo menos para já. Porque fica sempre bem trazermos de vez em quando assim uns aforismos que acontecem. E pronto, alguma coisa que possa vir a ocorrer mais adiante, logo falaremos ou não. Dizer-vos, talvez, só por uma apresentação pessoal, dizer, e agora citando, é bom eu lembrar-me destas situações porque ajudam. Nota-se que estou, obviamente, um pouco nervoso com esta situação, que é uma coisa que eu habitualmente não faço, e, portanto, é natural que eu vá recorrendo aqui de umas coisas. E há um episódio que eu acho que cai sempre bem nestas situações e vale a pena lembrar. Um episódio que eu assisti uma vez do Alçada Batista, e porque estamos no meio de escritores e de dizer uma coisa curiosa, um pequeno episódio que ele contou de haver uma senhora, já velhota em casa dele, que tinha sido, quando era mais pequena, governanta de uma casa de um escritor, que eu não me lembro o nome que ele se referiu, mas era um historiador, um escritor, enfim, muito conhecido, e ele perguntou-lhe, com muita curiosidade, mas diga-me lá como é que ele era, à senhora. E a resposta dela foi, muito preguiçoso. Passava o dia a ler e a escrever. Bom, esta condição acontece-me um pouco e, portanto, eu, na verdade, também sou bastante preguiçoso. Passo aqui a palavrinha ao Zé Miguel, que sou amigo já há muitos anos. Tivemos um hiato de longo tempo e encontramos recentemente, e é um prazer ter aqui o Zé Miguel. O Miguel que eu não conhecia ainda. Mas vais Um gosto. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, uma palavrinha de agradecimento aos editores, ao Rui Magalhães e ao Francisco Casas, diretor da coleção, e também ao Abel pela sua amizade e pela sua bondade. Este é, enfim, na minha vida e na minha ligação aos livros e à escrita, uma espécie de primeiro livro ou de renascimento. E realmente tive sorte, na altura certa surgiu esta oportunidade de publicar o livro que agora se apresenta. Também é ficção narrativa, outro tipo de classificação ou tentativa de encontrar uma categoria teórica para o definir, bom, já não me preocupa tanto, isso é mais um trabalho para leitor e para especialistas, a questão de ser novela, de ser romance, não tem muita importância. Este livrinho foi sendo cozido e inventado e reinventado, reescrito ao longo de muitos anos e partiu realmente, isto é assim quase uma espécie de biografia, partiu realmente de coisas que aconteceram, embora não é isso que é contado no livro. E há dois ou três factos que eu gostaria de salientar. Um dia, isto há mais de 20 anos, estava eu com a família que está aqui presente, em viagem pela Galiza, perto da Costa da Morte, em direção a Muros, onde deveríamos ficar alguns dias, e durante a viagem, numa paragem, num café, folheei a Voz da Galiza, Voz da Galícia,
e numa das páginas centrais, se não na primeira página, já não me lembro bem, vejo uma fotografia de um homem, apercebo-me que é uma grande figura do cómic espanhol, um autor de banda desenhada, famoso, premiado, mas a fotografia que me é dado de ver é de um homem no hospital, extremamente doente, a acabar os seus dias, e essa fotografia tocou-me profundamente, magoou-me a exposição que foi feita de um homem naquele estado, uma exposição quase pornográfica da decadência, enfim, uma espécie quase de espelho da morte. E na altura, que lá, enfim, nas minhas deambulações, delírios ou silêncios, apeteceu-me dizer aquela imagem, era só uma imagem, eu não conhecia, penso que era um autor catalão, apeteceu-me dizer-lhe, epá, vamos fazer um último livro. E fiquei com isso na cabeça. Não, uma sem duas, e poucos quilómetros depois, já em Muros, na pracinha central, aparece um senhor, um velhote, um pouco andrajoso, com um cajado, que me diz, epá, está ali um gato a tocar violino à janela. Bom, eu só tive tempo de dizer ao homem, eu vou escrever isso. Ele vinha atrás de mim e tal, eu vou escrever isso. Bom, foram duas promessas seguidas. Isso realmente está presente nesta história, começou a germinar, digamos assim, por essa altura. Fui escrevendo muito devagar, fui esquecendo, fui retomando, nunca tive vontade de desistir, porque no fundo o que me apetecia fazer era uma evocação da banda desenhada e, de certa maneira, escrever esse livro que aquele homem, que aquele grande artista do cómic provavelmente já não conseguiria fazer. O nome Adelita, o título, enfim, como é normal nestas coisas, vão-nos ocorrendo títulos. Cheguei a pensar que o livro se poderia intitular SG, poderia ser uma operação de marketing, por referência à marca de tabaco, pela tabaqueira, mas SG era Salvador e Gonzales, portanto as duas personagens, ou uma só, enfim, penso que são duas. Irmãos, de certa maneira. Salvador é um homem do Porto, Gonzales, um foragido da Guerra Civil Espanhola, muito bem acolhido na casa paterna de Salvador, são como irmãos. Mas o livro tem para chamar-se SG, Um Gato à Janela, ocorreu-me também, mas depois fiquei pela Adelita, porque gosto muito da palavra. E a Adelita remetia-me para a Revolução Mexicana, por um lado, e para uma experiência que tinha tido no teatro, com uma espécie de intermédios, ou num espetáculo, um excerto de novela mexicana. Neste livro contam-se histórias que se vão intersetando, embora a história de base, digamos assim, é a do relacionamento entre Salvador, que supostamente vai escrever um último livro, e Gonzales, que é o responsável pelos desenhos em miúdos. Tinham publicado um livro, O Fantasma do Campo Alegre, que se tinha tornado famoso, isto pelos anos 40 e tal, estaríamos nos anos 80, entre os anos 80 e os anos 90, ambos têm à volta de 60 anos. Salvador vive no Douro, precisamos escolher uma zona que eu conhecesse razoavelmente bem, mas que não fosse Braga. A história começa no Douro, desce até ao Porto, e depois vai até à Galiza, e depois até ao Inferno. Os dois dão-se muito bem, como irmãos, mas Gonzalo está gravemente doente, está internado no Hospital de Santo António, portanto, e toda a narrativa anda em volta das histórias mais ou menos delirantes que Gonzales vai contando. Algumas não sabemos se são verdadeiras, outras parecem ser inventadas, outras parecem ser delírio, outras parecem ser quase a aproximação da morte. A Adelita, no meio disto tudo, é aquela com quem Salvador quer ir terminar os seus dias ao Inferno, que é um lugar divertidíssimo, onde ele
bebe vinhos fantásticos que os diabos recolhem nas caves dos senhores das terras. Portanto, basicamente são histórias que se interceptam, histórias contadas por González no hospital, algumas histórias do hospital, lembranças do que foi a perseguição franquista, enfim, os crimes ocorridos na aldeia de Natal de González, e depois também o dia-a-dia de Salvador, que vai visitar a família, que regressa ao Porto, as suas preocupações, as suas dificuldades no processo de escrita, a iminência de não ter desenhos para poder vir a publicar o livro, e realmente essas intervenções espantosas de González, que lhe conta as histórias mais mirabolantes das conversas com as enfermeiras, com uma velhota meia missionária que o visitava para lhe, enfim, para lhe fazer umas brincadeiras que ele pouco gostava, de uma médica porque se apaixonou, o que lhe permitia inventar uma passagem também ela fantasmática, algures na Galiza, pendurada num penhasco, imaginando-se a namorar em italiano, junto a uma ilha perto da costa, com vista para o Monte Pindo. Fui-me divertindo, contando histórias que se ligavam umas às outras, ao longo de 20 anos. Isto não quer dizer que um livro demore 20 anos a escrever, mas o meu processo foi realmente muito lento, e fiquei bastante feliz por ter conseguido chegar ao fim, porque foi sempre este não saber muito bem como é que eu vou criar esta história. No fundo, trata-se também da tentativa de escrever um livro em banda desenhada, só que não há desenhos. Portanto, parte das narrativas, das imagens, das referências acontecem como numa banda desenhada, outras histórias, outras referências acontecem num texto mais ou menos normalizado dentro daquilo que se pode considerar ficção narrativa. Acho que para já, como não estaria mal, depois vemos. Eu vou passar a palavra ao João Rios, porque ele vai apresentar o livro do Miguel Marques, As Ilhas de Vapor, e é a minha singela homenagem aos editores que têm a coragem de editar livros, e a um que está presente, embora não esteja, ao João Paulo Coutinho. No lugar em que eu estou, está o meu corpo e está um órfão. O vermelho dos cordões das minhas botas não é um vermelho que grita pelo sangue da insânia que está a ser televisionada desde ontem, mas é um sangue da vida. Aprendi com um homem chamado Eugênio de Andrade que é preciso, a grande revolução é encontrar o homem no homem. E eu ainda continuo a acreditar que a palavra cura, pelo menos cura os meus demónios, pelo menos cura a minha raiva, porque embora a Ucrânia seja distante do lugar onde eu estou sentado, a Ucrânia e todas as Ucrânias, as Chechénias e este mundo de manicômio de porta aberta já sem direção clínica, precisa de um chega, basta! E é por aqui que eu começo. Depois passo, e isto não é a defesa do poeta, porque essa já foi feita, e foi feita muito bem e com muita autenticidade e com muita substância pela Natália, de vos dizer que tudo o que eu disser a partir daqui está justificado por esta página, que é um atestado emitido ontem pelo Serviço Nacional de Saúde português, que atesta que João Rios, Manuel Vasques, que é o personagem que lhe dá ossos, carne, sangue e fezes, sofre
de enfermidade poética desde segunda-feira passada. Avançando, isto justifica o órfão e a minha orfandade. Eu só vos queria ler uma coisa de um homem que, à porta deste mesmo teatro, disse: eu quero que tu sejas da nossa família. Tu és um gajo abismo e eu quero que sejas um dos manos da Abismo. Ainda hoje, depois de olhar para a Maria Clara e perguntar a mim próprio o que é que eu lhe posso dar depois de 20 anos de história e de 20 anos de disparate, olhei para as nuvens e lembrei-me, pois é, o que é que tu estarias a dizer, mano? Estas gajas estão mesmo parvos. Era o que ele diria. A facilidade da recolha não resolve, nem por sombras, o enigma. A escolha deste pedaço pertence a de dimensão maior. O geométrico recortar da massa navegante, a escolha, sempre ela. Revela-se um desequilíbrio todo ele, dinamismo, de um lado a sucessão montanhosa de densidades, do outro o negro que se faz buraco, lugar das misteriosas possibilidades, o medo, ainda ele. Montanhas e mar, vendo bem, neve e noite. Isto é já bastante. Obrigado, mano. Eu continuarei a seguir-te na nuvem em que tu estiveres e na nuvem que tu me disseres. Obrigado, João Paulo Coutrinho, e com isto expresso o sentimento de todos os órfãos que tu deixaste. Segundo take. Para explicar isto é preciso uma espécie de introito. E o introito diz assim: somos coisa sem nenhum mistério. Valemos quase nada. Atravessamos o corpo e caímos com vontade de nomes que não ultrapassam a sua máscara. São pedra impotente do seu lugar, pedra que ninguém levanta. Suas arestas são mais doentes que as cinzas dos sonhos. Sua substância é um grito desbotado, um fantasma enlevado por ausência de luz ou uma qualquer vitualha de remissão. E agora o livro. Este livro é contra a corrente. Este livro é uma dimensão outra. Numa conversa telefónica com o autor, eu perguntava-lhe, mas tu escreveste isto tudo de jato? Ele disse, quase. E eu disse, agora entendo. Porque este livro parece quase um sintoma da demência. Parece quase um sintoma da epidemia do mundo. Mas a epidemia benigna do mundo. Se eu quisesse reportar esse livro, ou este livro, a uma imagem física, ainda que patrocinada por defeitos especiais, que sempre animam o filme, diria que este livro é absolutamente uterino. Tem corrimento, tem sangue, tem placenta. E é bom. É bom que, em tempos de mediocridade verbal, de banalidade coloquial, haja alguém que centre a poesia no esforço que ela merece. Eu não vos vou contar o livro, que era uma desonestidade da minha parte. Eu pura e simplesmente vou-vos dizer que este é um livro que se lê uma vez e depois parece que depois de lermos o livro tudo se nos varreu, mas ele tem qualquer coisa dentro dele que nos diz, ouve lá,
tu não leste tudo, tu não viste tudo, e nós lemos uma segunda, uma terceira e uma quarta vez e andamos sempre com ele às voltas e voltas na cabeça. Este livro é fluxo e refluxo. Este livro é mar. E é um mar muito mais impressionante que o dito canhão da Nazaré. Por isso, preparem-se para a navegação, desafio-vos para esta navegação, uma navegação que não é fácil, porque cada palavra deste livro está no seu lugar exato, e este livro não é um manifesto de alguém que vos quer dizer: eu sou um gajo inteligente, eu conheço os gregos, já estudei os mitos todos e agora vou fazer uma traduçãozita para entregar aos infiéis. Não, nem pensar. Este livro é absolutamente refinado, é absolutamente contagiante. E este tipo tem a desfaçatez, já quase em final de conversa, dizer: mas eu não sou poeta. E para sustentar o artifício, acaba o livro a dizer uma coisa tão sui generis quanto isto. Acorda. Não, onde é que está aquela parte que tu me mostraste há bocado? Eu já estou um bocado perdido, porque eu tinha um programa pré-definido e depois ele alterou-se, ouvi para cá. Onde é que ele está? Porque se eu me achasse poeta, tiraria da carteira o maior poema que lhe estenderia sem mais, e não esperaria qualquer troco ou agradecimento. E agora volto ao início, só para vos dar um cheirinho, porque acredito pia e solenemente na vossa inteligência, nunca, e como exerço o ofício de contagiar os putos nesta coisa da palavra, sempre detestei autópsias ao cadáver. O que o poeta quer dizer está dito, está aqui, e cada um faça o favor de querer exercer e eleger para si o desafio de pertencer ou não pertencer àquilo que o poeta quis dizer. Com o calor, a mãe abre o poema sobre o mar para que adormeça de uma só vez. Será um corpo de mármore aquecido, mas o seu bafo raiado de branco, rosto morno de cicatrizes e irrequietos minerais, arquipélagos de versos. Na sua pele luminosa, saturada de estrelas, completando uma vida folheada em páginas vivas, preenchida. Procura outro corpo para que não arrefeça antes de ser gelo, outra ilha de carne. As mãos largas abrem-se em leque perfeito quando falam. Apenas uma sombra a escorregar pelo chão e pelas paredes largas que a rodeia ou sitia de forma hábil, inchado o abdômen, onde a criança é deixada e aquecida, cresce com vagar. O resto, meus filhos, é menos um isque e ganham uma viagem à melhor das epidemias. Compete-me a mim, enquanto apresentador de um livro, ler um livro. E um poeta só lê um livro de outro poeta com aquilo que lhe assiste, em versos. Deixa o resto às academias, deixa o resto a quem cotidianamente cumpre a função de chamar a atenção dos distraídos, daqueles que gostam de colocar bandeirinhas no Facebook. E é tão lindo nós do nosso sofá chorarmos pelos outros que agora estão a morrer, não é? Bem, eu li o teu livro assim. Se isto é exagero, se isto for uma tolice, depois ao jantar a gente conversa. Mãe ou maçã? Fluxo de sol nascendo com as águas. Mão que conduz os fantasmas dos nomes ao focinho dos cães, ao fervor das árvores, olhos enraizando
sem que o senho dos deuses possam atentar contra o magma do seu silêncio. Soletrando fúrias e desvelo, ou inchadas quilhas, sobre si abatem as aves vísceras do espanto, percutindo no oco da boca, sem agitar os remos, a esperança é um impossível engenho. Suas hélices ignoram como cuidar da morte. Hasteada sobre fenda da montanha, a bandeira dos cabelos apaixona o fogo, recua as marés estoando lenços vazios para os músculos do náufrago. E a língua do seu naufrágio, finalmente vento, escreve na casa abandonada dos seus olhos: Édipo não mora aqui. Senhores, vamos eleger o estatuto da indignação, a ração diária. Vamos exercer o direito ao exercício da inquietação e das vontades, porque realmente a palavra não só cura, como ainda nos resta isto de ser o último reduto do humano. Obrigado, Miguel. Boa tarde a todos. Obrigado eu. E peço desculpa se sou a causa da tua baixa. Não, pronto. Mal ou menos, então. Primeiro gostava de agradecer também ao Rui Magalhães, da Humus, ao Francisco Guedes, diretor da coleção, aos meus fiéis companheiros, Bela Braga, Bela Neves, um prazer. Mais um momento diferente. O João ligou-me, o João e a Carmo Sená, a mulher de João, ligaram-me esta semana, talvez, segunda-feira, não me lembro, tipo 11 da noite, aflitos, os dois aflitos, porque um via uma coisa, outro via outra, e não percebiam o que eu queria com aquilo, e iniciaram uma discussão no bom sentido, e queriam tirar tudo em pratos limpos, não é? Mais a Carmo. O que para mim valorizo o interesse das pessoas. O João Rios é um grande leitor de poesia, é um grande poeta. A Carmo é uma estudiosa da literatura brasileira moderna. Não sei se pode ser especialista em Guimarães Rosa, não sei se estou a exagerar. A opinião deles agrada-me bastante, fico muito, muito honrado, mas como lhes disse, isso para mim é a morte do artista. Portanto, não há nada pior do que inflamar um ego a um artista. Não, tiveste de merda. Com sorte, porque o texto foi escrito às 6h30 da manhã e agradece ao Arbo perto. Como lhes disse na altura, não sou poeta, nunca me considerei poeta. Estou na poesia, se calhar, por acidente. O primeiro livro de poesia foi escrito como sendo poesia de uma personagem de um romance, que deveria aparecer como um capítulo desse romance, só que o editor, o Hugo Xavier, achou já excessivo, que o livro já era um bocadinho difícil, e se tivesse 60 ou 70 páginas de poesia, ia torná-lo mais difícil. E então optámos por editar o livro separado. Pronto, pensava eu escrever um livro de poesia. Por acaso hoje entregaram-me este, que é outro livro de poesia, do João Pedro Azul, da coleção Elementário. Não é poeta. Não sou poeta. Que escrevi porque foi encomendado, senão também não o tinha escrito, e que por acaso ele entregou-me hoje, que é uma coleção também que convido a espreitarem, que é muito interessante. E as Ilhas a Vapor, para desconcertar o João e o Francisco,
tem uma razão de ser. Nunca quis escrever poesia, mas houve um livro de poesia que, se calhar, muita gente, eu não vou dizer qual é o poeta nem qual é o livro, porque há pessoas que o atacam e que não gostam dele como pessoa e como poeta, que eu, por acaso, não me desagrada e até é meu amigo. Já sabes quem é, certeza, que tu não gostas, não é? Por isso é que eu não estou a dizer o nome. Que tem um livro... Dizer. Não vou dizer dizer. porque eu não sou putiniano. É o Luís Quintais. O Luís Quintais tem um livro que é O Vidro, que a primeira parte do vidro é uma coisa horrível como esta. É uma coisa formatada, com 3 dísticos, salvo erro. Que eu conheci o Luís Quintais por intermédio do meu irmão, quando o meu Filipe tinha uma exposição em Coimbra, no Centro de Arte Contemporânea, salvo erro. E o Luís Quintais também lá estava. E o Filipe, um dia que ia para Coimbra, perguntou: pá, não queres vir comigo? Pá, está lá o Luís Quintais, conheces o Luís Quintais? E eu, pá, ok, vou conhecer o Luís Quintais, que nunca tinha lido nada, e comprei um livro, só para não chegar lá assim. Então, pá, eu comprei um livro, que foi O Vidro. Pego no livro, abro e achei aquilo uma aberração. Aquela estrutura, aquilo... Ih, meu Deus, o que é isto? Do que é que eu vou fazer disto? Mas comecei a ler e fiquei... É um encantamento. Aquilo é um encantamento. E naquela altura decidi que um dia iria escrever um livro nessa perspectiva, ou seja, fazer uma coisa formatada horrível, que é isto. Não só folheia o livro, não gosta disto, e põe logo de lado. Mas que a leitura que pusesse isto de parte e passado 2, 3 páginas a pessoa já nem reparava em nada e chegava ao fim, como diz o João, já nem sabia do que se tratava nem nada. Pois, mas tu puseste aí uma droga boa, que o pessoal volta ao início. Eu não sei. O que me agrada nele foi sobretudo isso, que acho que surtiu o efeito. Tudo o que está para lá disso. Isto foi como um exercício só. Foi um mero exercício. Que isto pensava eu que ia ficar na gaveta e nunca olhava para isto. Foi através de outro amigo, que foi o Renato Filipe Cardoso, porque tenho pena que não esteja aqui. Logo à noite não vou ao lançamento dele. É hoje às 9h30, não é? Não vou. Estávamos a falar e ele perguntou-me se não tinha nada pronto para mandar para um concurso literário e tal. E eu lembrei-me disto, porque assim isto em bruto ainda, que nunca mais peguei naquilo. Foi. Enviei-lhe e ele olhou para aquilo, quando gostou muito, fez a edição daquilo, fez logo o que pôde, alterou o nome logo, que o Renato é assim, tem que ficar lá a marca dele logo. É pior que eu, a dizer não gosto. Se calhar. Mas não é não gosto, é tem marca, a versão dele é melhor. Não é? Que até se seja ao contrário, ele também muda. Não é? Pronto, enviámos o livro para o concurso, não deu nada, e pensei eu que ficasse outra vez arrumado, mas depois, bem, se está pronto, vou enviar isto para uma editora. E mandei para a Humos, e depois para o Francisco, e apareceu aqui o livro. Mais um artista que não é poeta, com mais um livro de poesia, que é o terceiro. E já agora acrescente-se que o Francisco liga para mim e diz: mas pá, acho que tem aqui um tipo, e trocava-lhe o nome, mas disse Martins. Miguel Martins. Exato, Miguel Martins. Exato. Miguel Martins. Isto é tudo, vês? Não, espera aí, Miguel Martins não, o gajo é de Vila do Conde e não sei o quê. Então não é Miguel Martins, só pode ser Miguel Marques. E ele, é isso. Pronto. E eu disse: não hesites. Epá, são tantos os poetas neste país que eu misturo. Claro, não. Mas tudo isto, Ou já não. agora... Ou não é? Deixem-me, eu não quero monopolizar nada, desculpem os quem restantes vai monopolizar é o público. companheiros desta epidemia, eu ia dizer ofício não, senão ainda nos batem. Não quero monopolizar nada. O singular desta coleção é mais barato que um maço de tabaco e não mata, acrescenta vida, ok? Claro que eles não descobriram a pólvora, é óbvio, não descobriram a pólvora já está descoberta,
Mas deram, e a póvoa, e o pó voa de barzinho, como dizia um poeta chamado Joaquim, às 6 da manhã, quando chegamos direta do Porto, e olhou para a placa e diz: epá, tu já reparaste que tem ali, no nome desta terra, um verso, o pó voa de barzinho? Pronto. E Joaquim Castro Caldas, já agora, para quem não conhece, eu também outro singular esquecido. E dizia eu, então, eles não inventaram a pólvora, ela já está inventada, mas tiveram a grande virtude de dar o primeiro passo, porra. Não é? É como dizer, isso é fácil. Pois é, mas fui eu que pus o ovo primeiro assim. Sorry. Não é? Adelante. Tudo isto para dizer o quê? Embebedem-se, por favor. Embebedem-se de literatura. Atirem esse calhamaço ao chão. Façam como um que tão irritado ficou de lhe ligarem lá nas arribas do Douro. Nós estávamos a fazer o percurso, trancados num barco, porque, como poetas, chegámos 5 minutos depois do tempo previsto, e então o tripulante, o piloto, chateadíssimo e a insultar-nos em espanhol e o caraças, trancou-nos, e aquilo estava um sol com a esbarria que estava ao meu lado, quase que morria, desfalecido, e ia pedir-me, pá, vai lá, vai no gajo, diz para ele abrir as janelas desta treta, não é? E tudo isto eu agora já me perdi, mas eu vou conseguir chegar lá. Tudo isto para vos dizer que embebedem-se, intoxiquem-se, não é intoxiquem-se, é tóxico, intoxiquem-se de literatura, pá, por amor de Deus. Já sei, era o telemóvel. E quando abriram a portanhola, depois de consequentes chamadas, irritou-se de tal maneira que pegou no telemóvel e atirou-o ao rio e ficou a olhar para as águias. Isto é que é o ato de sublime estética. É este golpe de asa que é necessário, meus senhores. A maquineta não veio para a incomunicação. A coisa mais degradante e decadente é ver um casal frente a frente, cada um com o seu telemóvel, à espera que o amigo estalajadeiro pôs o bife ou o náufrago da chaputa, não é? Em cima da mesa. Mas que mundo é este? Alô, vamos voltar ao tempo do índio. Cobertor. Hugo. Não? Acho que essa insubmissão é aquela que nos assiste. Essa insubmissão é aquilo que nos assiste. E seria bom matarmos Édipo. Seria bom livrar-nos definitivamente dessa treta da maçã. Seria bom livrarmos definitivamente do nosso umbigo etnocentrista e de repente tropeçar em teogonias e cosmologias de outros povos que já ninguém sabe de onde são, nem para onde vão, mas que ainda felizmente não foram extintos e ainda felizmente escaparam ao museu e que nos legam coisas preciosas que se calhar estão ao nível da crítica da razão pura, ou se calhar estão ao nível da poética do Aristóteles, e falo de gente como David Schopenhauer e Yanomami. Aconselho-vos vivamente A Queda do Céu, e eu que estou num processo acelerado de desbranqueamento, digo-vos isso. Vamos todos para a selva, gente. Aprender como é que isto respira.